Pronto, pode. Tá. Não, eu tô acompanhando ali a conversa no grupo e eu acho o destino colaborativo, eu falo para a Patrícia, das coisas assim, mais que está testando a fronteira, né, do paradigma, das coisas que tem mais adiante, né? Talvez vocês que estejam envolvidas não percebam isso. E eu entendo as inseguranças, os medos, né, que vêm com o processo de inovação. E eu acho que é importante eu falar para vocês que vocês podem ter muita segurança nisso, de que o que vocês estão fazendo por várias frentes é o que tem de mais à frente para quem quer tentar mudar do paradigma da escassez para a abundância. Vocês estão fazendo isso intuitivamente, e então tem uma série de coisas ainda para amadurecer, mas é o caminho, sem dúvida nenhuma. Porque vocês estão toda hora cutucando o campo de possibilidades. E o que acaba diferenciando, né, a questão do paradigma industrial para o paradigma da sociedade em rede é essa iniciativa de você cutucar o campo de possibilidades. E agora vocês estão querendo se organizar como um negócio, e isso é importante, porque precisa ter sustentabilidade, né, para as pessoas envolvidas. O que não quer dizer exclusivamente sustentabilidade financeira. É sustentabilidade em todos os sentidos. De múltiplas moedas, né, de várias formas de criar sustentabilidade. Inclusive a financeira. Não tem que ter medo disso. Isso faz parte também. Importante. Até porque nós estamos num processo... A colaboração, ela tende a diminuir a necessidade de dinheiro. Mas ela não zera ainda e talvez não zere nunca. Alguns estudos, algumas coisas que tem hoje, das mais radicais, medem 70% da necessidade de dinheiro, ou seja, numa comunidade densamente conectada e colaborativa, você consegue fazer as mesmas coisas com 30% do dinheiro que você faria numa comunidade industrial. Então você reduz muito, né, porque é 70% de decréscimo, mas não zera. Então a questão do dinheiro tem que estar presente, sim. A questão de arrecadar dinheiro tem que estar presente, sim, mas não é exclusiva. Tem outras moedas também que orbitam o ambiente. Então eu estou vendo que vocês estão com esse desafio, né? Vocês também, eu digo nós, né? Porque eu também me incluo nisso aí, que eu acho... como é um projeto muito bacana e que me entusiasma, também o que eu puder contribuir e estar junto, eu gostaria de estar. Então, eu vejo isso, que tem esse desafio de... Existe uma série de funções, uma série de necessidades, né, da comunidade, e que as pessoas que vão atender essas necessidades precisam ser remuneradas em alguma moeda. Não exclusivamente a moeda financeira, mas também a moeda financeira. E aí precisa se organizar de um jeito que isso aconteça e que não se ande para trás, né? Então esse é o desafio que a gente tem. Eu ali no grupo postei algumas coisas que eu acho que são pistas dessa organização. Então eu acho que o olhar para a necessidade e não para o expertise é importante. Você olhar quais são as necessidades do grupo e você trabalhar a publicação disso, o fomento disso, a provocação disso em bases contínuas é mais importante do que determinar quem são os responsáveis exclusivos por determinadas coisas. No campo de abundância é muito importante não padronizar, né? Não dizer que
só existem determinados tipos de problemas e que eles devem ser resolvidos por determinados tipos de pessoas. É importante deixar sempre as coisas abertas e conviver com o fluxo da necessidade no agora. E as pessoas que vão se envolvendo para atender as necessidades devem ser remuneradas, sem dúvida nenhuma. E essa remuneração não necessariamente é exclusivamente financeira. Então, acho que talvez fosse legal aqui, que tem algumas pessoas, a gente conversar um pouco como é que se dá isso, né? Tentar olhar para isso na prática e ver se isso encaixa para vocês. Eu acho que o que eu posso contribuir com vocês é fazendo esse tipo de exercício. Vocês irem, a partir também desse tipo de provocação, irem pontuando as dificuldades, e aí eu vou tentando ajudar vocês a sair das dificuldades. Eu acho que esse é o tipo de contribuição que eu posso dar. Eu acho que eu posso dar uns exemplos do que já acontece agora e imaginar como se esse grupo de Finhorn que já anda, né, e que já tem aí quase a viagem acontecendo, a partir desse experimento com eles, fazer uma volta atrás e imaginar que fosse remunerado ou fosse sustentável desde o começo, né? Para tentar entender, acho que para a gente tentar entender se funcionaria assim. Então, uma coisa que eu percebi, é fácil dar um exemplo, é essa coisa das equipes, né? A gente percebe hoje a importância de algumas equipes. Ao mesmo tempo que não queremos separar pelas especialidades, como você falou, né? Abrir para quem quiser participar dessa equipe. Então, tem as necessidades. Elas já existem, por exemplo, lá no Trello, a gente faz desde do primeiro festival. No primeiro festival, a gente fez um Trello, todas as necessidades, e cada um foi se encaixando, mesmo sem nenhuma especialidade naquilo. Foi bem intuitivo também. Algumas delas, como fazer um designer, por exemplo, sempre caía para a Kelly, né? Porque a Kelly era a que aparecia para fazer. Aí depois apareceu a Renata, enfim, era uma coisa mais especializada realmente, não tinha tanta gente que dominaria aquele processo. Dentro do destino, então você imaginando que o destino tem alguns movimentos na arrecadação, o festival é um, aí tem uma equipe, o Empreender-se hoje é outro, tem outra equipe. Que as pessoas vão chegando lá também por desejo e pelas necessidades que foram listadas. Tem o Jantar Indiano, que é outra equipe. Como que a remuneração, o caixa é distribuído? Cada evento tem o seu caixa. É isso, ele não tem um central, né? Cada evento tem o seu caixinha. E aí distribui a remuneração com essas pessoas envolvidas. É isso? Não, é uma primeira pergunta. É isso? É isso? É que eu não estou te ouvindo. Estou vendo a sua cabeça mexer levemente. Não, é que você falou uma primeira pergunta. Você quer que a gente vá falando pergunta a pergunta? Você vai decorar tudo? Claro. A segunda pergunta é: esse caixa, esses mini caixas que existem, esses caixinhas por evento, eles são para viagem, né? Então, além de remunerar as pessoas envolvidas da equipe, aí tem um olhar, né? Porque nem todo mundo seria uma equipe remunerada, porque também tem os tripulantes que estão fazendo isso para viajar, né? Então,
isso é uma coisa que me pega, assim, como equilibrar isso? Porque o cara pode ser da equipe, mas ele também é tripulante. Como que se chega nisso, né? O grupo chega nisso, com que critério? Existe um critério ou não existe um critério? Essa é a segunda pergunta, é difícil decorar tudo isso, né? A terceira pergunta não vou fazer a terceira agora, vou deixar você responder as duas. Tá bom. Pensa assim, olha, a gente fala muito na questão das escolhas. A questão da abundância ou da escassez, ela tem a ver com as escolhas. Quando a gente faz escolhas coletivas, quando a gente tenta escolher pelo sistema, a gente introduz escassez. Quando a gente faz escolhas individuais, é o contrário. A sutileza é essa. Então, as pessoas que estão envolvidas com a realização das tarefas devem fazer escolhas, mesmo que não se deva fazer escolhas pelo sistema todo. E quais são essas escolhas? Tem a ver com porquê, qual é a minha motivação, qual é a minha intenção, qual é a experiência de vida que eu quero acolher com essa minha escolha. Então, quando eu vou atender uma tarefa, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero ser remunerado financeiramente. Eu estou fazendo isso porque eu quero estabelecer algum tipo de troca objetiva, mesmo que não seja financeira. Né? Pode ser qualquer tipo de permuta possível. Eu estou fazendo isso porque tem algum tipo de troca emocional, né? Porque acontece também. Estou fazendo isso porque eu quero ser reconhecido. Ou eu simplesmente estou fazendo isso sem expectativa nenhuma de resultado. Estou fazendo isso sem nenhuma expectativa de troca com esse meu gesto. Estou me doando. Então tem várias escolhas possíveis. Agora, essa escolha é de quem está fazendo, não é do sistema. E essa escolha deve estar clara e expressa por quem escolhe. Então, tem que ter a questão da... Você abriu aí, né? Abri. Tá ruim? Não, você quer falar? Eu queria só perguntar antes de você continuar com o TCC. Eu tenho esse problema, não sei para você a memória. Quando você expressa para o sistema. Exato. E isso é muito importante. Expressar com transparência qual é a motivação, qual é a expectativa, qual é a troca que está querendo ali ou não. Entendeu? E isso é o grande desafio e é o grande aprendizado. É você fazer essa escolha. Né? Você tem que conviver com a sua escolha. Você dá risada, né? Estou sorrindo, né, Kátia? A Kátia é nisso que eu acredito. Mas porque é isso aí, você não tem como passar por isso de forma confortável. Você vai ter que escolher e vai ter que assumir e vai ter que conviver com a tua escolha.
Então, porque é o que você fala, falar de colaboração é muito fácil. Colaborar não é para fracos, porque colaborar pressupõe isso também, você assumir as suas escolhas de forma transparente. Então você vai ter que dizer, olha, tá bom, eu vou fazer esse conjunto de tarefas, eu quero isso em tais condições, com tal expectativa de remuneração. E isso é que vai formando o de baixo para cima. Isso é que é emergência. As coisas emergem a partir da escolha das pessoas. Entendeu? Isso é que o coletivo não é um grupo gerenciado por um centro. O coletivo é o que emerge da interação. Então as pessoas vão fazendo suas escolhas e vão interagindo e aí vai formar uma coisa lá. E o resultado dessa coisa é o resultado que emergir. Não é o resultado que se projeta. Né? É o que a escolha das pessoas construiu. E às vezes constrói coisas legais, às vezes constrói coisas não tão legais em relação à expectativa que se tinha. E esse é o verdadeiro tesouro do processo. O aprendizado que isso gera entre as pessoas. Então, na lista de tarefas, mais importante ainda, né, do que listar as necessidades, é ter a capacidade de dizer em quais condições você escolhe assumir determinadas tarefas. Né? Isso o grupo todo. Né? E aí vamos ver o que acontece. Vocês estão num processo, na questão na questão da arrecadação financeira, né, do dinheiro, né, falando um pouquinho disso, acho que é importante também dizer, vocês estão criando uma comunidade que é um ecossistema. Então, a perspectiva é que se crie um sem número de parceiros distribuídos e um sem número de fontes de receita. Então, se você olha para isso e acredita nisso, vocês tendem a arrecadar mais dinheiro do que o necessário para a viagem. Né? Precisa trabalhar isso. E à medida que tem vários destinos, isso é importante também, porque abundam os deadlines, né? Porque, na verdade, você tá criando uma dinâmica de arrecadação de dinheiro que serve para todo e qualquer destino que aparecer. Só que o parceiro é o mesmo. Então, na hora que você vai juntando parceiros, quanto mais destinos tiver, melhor é para o parceiro, porque isso significa a expansão da comunidade. E o parceiro quer atingir a comunidade como um todo. E ela já não é pequena, né? Se você juntar aí os vários grupos que compõem o destino colaborativo, e mais os grupos afins, que não estão cadastrados lá, mas que têm afinidade, a coisa já não é pequena. Então, do ponto de vista da empresa, né, ou do parceiro de negócio que quer disponibilizar produtos e serviços para que essa comunidade compre com o objetivo de financiar o destino colaborativo, tem um potencial muito grande, que vai além do custo da viagem. Se vai além do custo da viagem, tem plenas condições de abrigar a necessidade de remuneração de quem trabalha. E aí é uma questão de aposta, porque sempre é isso. O empresário é o cara que aposta antes do trabalhador. O empresário é o cara que enxerga no trabalho do outro a oportunidade, compra o risco porque ele tem mais confiança do que o outro tem medo, ele tem confiança. Então ele compra o risco, paga na frente para quem tem medo, né? Então ele compra a pessoa em cima do medo dela. Porque ele confia, porque ele enxerga. E ele faz o trabalho e ganha diferença. Essa é que é a dinâmica do empresariado.
Então, dentro da comunidade do destino colaborativo, isso também é uma escolha, né? Quem é que trabalhadores do destino colaborativo têm confiança e que trabalhadores têm medo? Os que têm confiança vão fazer o próprio destino. Os que têm medo podem se ver nessa situação de ter que vender o futuro, né? Para aqueles que têm confiança. Agora, tudo isso é orgânico, né, num processo desse em rede. E o bacana do destino colaborativo é que ele está emergindo como um ecossistema mesmo, como uma coisa distribuída, uma coisa viva, onde você tem vários tipos de atores. E isso é muito legal, isso é muito rico. Você respondeu as duas? Qual que era a segunda? Você esqueceu, você falou que é. Qual que é? Faz de novo. Faz de novo a segunda. Eu falei para você que eu esqueço, gente. Qual era a segunda pergunta? A primeira era se realmente era isso, né? Se era tudo distribuído. Cada evento é um caixa distribuído e vai para o todo que é a viagem. Isso é a primeira. E a segunda, acho que você respondeu, era essa coisa do... remunerar uma pessoa que está focada numa função, que foi isso. Então, mas foi mais ou menos o que ele falou, né? Ela está falando se não era como remunerar as pessoas que estão fixas lá no trabalho, igual a Kelly. Né? Aí ela tem, eu entendi que é aquilo do qual que é a sua expectativa de... Como que você falava no Empreender-se? Tinha um... Interação, né? Não. Eu entendi, é que ela está falando que eu questionei que são os tripulantes que vão para a viagem, se eles são remunerados ou não. Mas aí entra dentro do que você falou, né? A pessoa vai colocar qual é a escolha dela. Por que ela está se envolvendo? Por que ela está colaborando? Ah, porque eu quero ir para a viagem. Ah, por que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu quero ir para a viagem, mas eu também quero ter um salário, que seja. Eu quero ter um rendimento. E isso ela vai ter que colocar transparentemente como uma intenção, como uma escolha, não é isso? Agora, o que vai surgir daí, a gente não sabe, né? Como é que atende todas as escolhas a partir daí, né? Ah, se vai colocar um valor a mais em todos os eventos que são só para isso, a gente vai dividir entre quem está aqui, e o restante vai para lá. Isso surge dentro desses caixas distribuídos, não é isso? É isso? É isso. É isso. Só fecha o seu. Isso. Você repara como escolha e necessidade andam juntas? É interessante isso, porque você escolhe e meio que você cria necessidade, você olha para a necessidade e meio que ela estimula a escolha. Então tem um jogo aí, né, de você escolher o mundo que você quer viver, e o mundo que você quer viver gera necessidades que alimentam as suas escolhas. Então você vê, por exemplo, vamos botar a Kelly na berlina um pouquinho aqui. Tá certo? Então, a Kelly, ela tem que ir resolvendo essas coisas dentro dela.
ela vai fazer as coisas de design porque ela quer viajar? Então, pô, se a viagem dela é tão importante para ela e depende do design dela, ela tem que se entregar e acreditar. E esse é a equação que Deus está pondo na frente dela. Né? E aí, minha filha? Olha aqui, ó. Vai ou não vai? Está na tua mão e está ali o que você quer. Você quer o suficiente para acreditar, não quer, ou não acredita o suficiente para ir? Esse tipo de, sei lá, entre aspas, conflito é o que ela vai viver. E essa experiência é que vai gerar o aprendizado para ela. O que é o ganho do destino colaborativo, na minha opinião? É esse conflito. Não é nem ir, nem fazer o design. Não tem um resultado objetivo como ganho. É essa experiência. E faz... Agora, vocês ainda trabalham um pouco como grupo. Isso é normal. Mas como está aberto, isso tende a cair. Por quê? Faz parte da equação da Kelly alguém pular em cima desse barco aí. Tá certo? Alguém que fala assim, quer saber, esse negócio do cacete e eu vou fazer o design. Isso já aconteceu na Laboriosa, né? Com ela, inclusive. Né? Ela sofrendo com essa decisão, pularam na frente dela e ocuparam um espaço que não era escasso, mas que dependia de atitude para aparecer. E para que isso gerasse um movimento. E isso é assim mesmo. Isso é o aprendizado da vida. Não tem jeito. Não é que é uma mensagem de competição, mas é uma mensagem de movimento. As coisas têm que estar em movimentos e você tem que fazer isso, se desapegar de medos e de proteções para poder se colocar em movimento para que o universo se abra para você. Entendeu? Se você não faz isso... Entendeu? Se você fica ali contando centavo, é os centavos que vão aparecer na tua vida. Não tem jeito. Agora, é de direito da pessoa. É de direito da experiência de vida da pessoa. E por isso é que tem que ter um pouco essa dinâmica de... Olha, gente, eu só vou fazer o design se eu ganhar tanto. Tá bom, beleza. Isso nós já temos. Então, aí a rede, a comunidade... começa a buscar a solução, que é ou dinheiro para pagar para aquela pessoa que só faz naquelas condições, ou mais pessoas que façam em outras condições, que talvez sejam mais acessíveis naquele momento. E assim é para tudo. Por isso é que tudo deve ser especificado, porque são múltiplas funções, não é uma só. E isso é que cria o cenário de abundância. Isso serve para o design, para o financeiro, para a facilitação, né? Para o suporte emocional, para a superação, né? Para todas essas atividades que fazem com que o grupo todo funcione. E aí, a hora que vocês começarem a juntar parceiros, vai acontecer várias coisas. Uma delas é aumentar a arrecadação financeira. E nessa arrecadação financeira vai remunerar o design, a facilitação, né, porque vai ter mais dinheiro do que o custo da viagem. Agora, quem acredita nisso? Entendeu? Quem acreditar vai se beneficiar. Entendeu? Entendeu? Então é isso aí, não tem... E aí vai entrar o dinheiro e outras coisas também, né? Porque todo mundo tem esse espírito, né? Isso é muito legal, manter esse espírito
da remuneração, inclusive pela gratidão. Que você colocou no post lá, que eu achei o máximo. Gratidão é moeda. É muito legal isso. Tem uma dúvida, antes que eu esqueça. Eu posso ter uma secretária nesse mundo distribuído? Porque eu esqueço as coisas. Eu tento anotar. A Silvia anota muita coisa para mim. A formação da equipe, ela é uma formação de equipe de acordo com a necessidade. Yes or not? Mais ou menos? Porque não é... Fecha o teu um segundinho. Porque não é uma formação de equipe. Entendeu? Se você falar assim, a equipe é essa, gera problema. Entendeu? Então é o seguinte, nós temos coisas para fazer. As coisas para fazer é que tem que puxar a composição. A todo instante tem que estar sendo publicado e tem que estar sendo provocado o campo de possibilidades. Então você fala, posso ter uma secretária? Você pode fazer o que você quiser. É uma necessidade que eu tenho hoje. Não, eu entendo, mas você não tem uma necessidade de ter uma secretária. Não. Você tem necessidades. E que quando você fala assim, vou ter uma secretária, você já está projetando a solução da necessidade. Sim. Entendeu? Então, o que tem que ser... No meu cérebro, por exemplo. Então, o que tem que ser explorado é quais são as necessidades. Então, para não me perder nisso aí que você falou, isso eu entendi. Eu já tinha entendido. Mas, por exemplo, eu senti isso ontem quando eu estava fazendo alguns trelos, né? Eu fiz um trelo para o Empreender, o festival já tinha, fiz um para o Empreender, a Silvia chegou, está batendo na porta. Fiz um para o jantar indiano, são necessidades específicas. Aí eu senti, depois disso, que o destino como um todo tinha várias necessidades. Entendeu? Então, ele tinha necessidade. Aí eu percebi que das necessidades do destino, várias eram esses eventos, que aí tinham as suas necessidades específicas. Você entendeu do que eu estou falando? Aí eu pensei, caramba, coloquei lá como tarefas do destino, mas eu fiquei meio em dúvida se eu podia ramificar as necessidades depois, necessidade da necessidade. Você entendeu a minha pergunta? Eu sou inteligente. Acho que sim. Acho que sim. Fecha o teu microfone. Isso. Agora, você vê que interessante que é isso. Você começa, você que eu digo impessoalmente, né, todos nós, você começa a ver que as necessidades se repetem. Qual que é a nossa inclinação? Centralizar. Isso. Então fala. Não foi isso. Tem as mesmas, por exemplo, todos os eventos têm a mesma necessidade. Gente, sempre, senão me deixa esquisito. Sempre aqui. Todos os eventos têm a mesma necessidade de alguém para cuidar, para alguém achar o lugar. Por exemplo, achar o espaço onde esse evento vai acontecer. Eu não fiz uma necessidade lá no geralzão das tarefas. Eu fiz a mesma necessidade em todos os trelos. Então, tem pessoas diferentes trabalhando para isso. Foi o que eu senti. Outra coisa que eu senti da divulgação. Eu coloquei para fazer o designer, um em cada. Mas, depois que eu fiz todos esses trelos, eu percebi que as necessidades do destino não são só os eventos. Então, aparecem as mesmas necessidades, tipo,
a divulgação do próprio destino, independentemente dos eventos, achar um local, às vezes, para ser uma base para ele, base de encontro, também é uma outra tarefa. A minha dúvida foi se eu tinha feito isso, se foi coerente. Eu fiz lá o Trello Tarefas do Destino e depois isso se ramificou para os eventos, entendeu? É só isso. Mas eu não fiz isso que todo mundo faz, né? Não, eu sei que você não fez. Mas eu acho esse é um ponto importante. Porque as necessidades, elas se repetem. Mas elas não precisam ser resolvidas por uma estrutura comum. Porque a tendência, né, é que tem trabalho, né, para acontecer, mas a tendência é que se formem comunidades em torno dos destinos. Então, a turma que está trabalhando por Bali vai ter uma energia né, mais dedicada a Bali de quem está trabalhando por Findhorn e vice-versa. Porque tem uma identificação com o destino. E o distribuído é isso. Né? E aí você vai ter soluções para atender determinadas necessidades em Bali, necessidades essas comuns a Findhorn, mas a solução que vai ser dada em Bali pode ser diferente de Findhorn e vice-versa. E tudo bem. Então, o padrão, que é uma fixação industrial, né, fazer as coisas padronizadas, ou juntar tudo no centro para ganhar escala, tudo isso é uma obsessão do modelo industrial, que a gente acaba importando. Nesse contexto aqui, não é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta é se manter distribuído e focar toda a energia na formação da comunidade, porque quanto mais gente tiver querendo viabilizar cada um dos destinos, maior vai ser o campo de possibilidades de cada um dos destinos. E entendendo, né, que o modelo de negócio é pela escolha de remuneração em múltiplas moedas, né, eu acho que isso é que é o legal da oportunidade desse modelo de negócio. É dizer que é isso. Né, que você vai escolher a moeda com a qual você quer ser remunerado. E você vai ter que ter o carão de se expressar de forma distribuída. E aí a comunidade vai trabalhar e o resultado que for gerado, que emergir e que aparecer, é o resultado que vai remunerar a todos, dentro das expectativas, das escolhas de cada um. Né? Isso aqui é muito legal. Vocês ficam rindo aí, eu vejo só risadas sem som. Aí eu não sei se eu estou fazendo sucesso ou se eu estou falhando. Primeiro porque a gente já se conhece, sabe? Uma está rindo a cara da outra. É que a Silvia tem uma pergunta? Não, a ideia que me diz. Sobre as múltiplas moedas. Eu tenho uma pergunta. Múltiplas moedas são até moedas que, por exemplo, permuta para mim é uma moeda, né? Até que me provem o contrário, o sistêmico também é uma moeda. E é qualquer coisa. É qualquer coisa, né? É beijo. Gratidão. Porque Qualquer coisa, moeda. Qualquer coisa que a pessoa aceite é. Porque o importante é isso. Qual é a sua escolha? Por que você está fazendo isso? Porque eu quero receber reais. Ok. Porque eu quero ser reconhecido. Ok. Porque eu quero ser amado. Ok. Porque eu quero ter um prato de comida. Ok. Eu quero ter uma carona. Ok. Porque eu quero ver isso acontecer. Ok.
que eu quero viajar, ok. Qualquer coisa é moeda, desde que você escolha. Desde que você eleja aquilo como moeda. O meu problema é esse, apesar da minha amiga anotadeira chegou aqui do meu lado, entendi o negócio da moeda. Eu vou falar porque o pessoal não sabe, a maioria acho que não sabe, mas o destino, eu gostaria, eu tenho amadurecido muito essa ideia, né, dele não ser só viagem. O Oswaldo ainda falou uma coisa legal, né, um dia desse, ele falou, é o destino de dinheiro, ou o destino da moeda, para onde vai isso? Então, na minha mente, eu dou um exemplo assim, sempre, por conta do Tancredi, né, eu penso assim, a pessoa precisa comprar um remédio que custa trocentos milhões lá em Bali, onde eu vou lá buscar para ele. Então, ele tem um custo para conseguir isso, ele tem o preço do remédio, ele tem uma coisa. Eu penso na rede colaborar para que isso aconteça. Entendeu? Da mesma maneira que a rede vai colaborar para a gente viajar, ela vai colaborar para outras coisas acontecerem. Como a pessoa arrumar um lugar para morar por tanto tempo, como a criança receber lá o remédio que ela precisa, como uma pessoa realizar um sonho que ela queira. A gente não tem que julgar para onde vai. Então, as pessoas não sabem ainda, mas um dos propósitos que eu quero ampliar é esse, de que o destino do dinheiro vá para onde aquele sonho ou aquela necessidade peça, né? Quando eu falo dinheiro, eu falo a moeda, pode ser que nem seja isso. E aí, o destino como iniciativa seja o fomentador disso, que seja o centro, não gosto de usar umas palavras porque elas me atrapalham, seja quem vai colocar isso para funcionar, seja o motor, sei lá, para isso funcionar, entendeu? Sou louco? Sou louca, Dani. É uma plataforma, a Silvia está falando. Pergunta. Eu acho que eu falei muito isso com a Kamala, eu tenho sentido muito isso, de que não é uma coisa que tenha fronteira, sabe? Tem muito essa sensação. 3 pessoas de fora do Brasil já me procuraram por causa disso. Uma na Itália, que vai para Finland direto, a gente já inscreveu ela, inclusive, individualmente fora do destino, mas ela quer viver conosco lá. Ela sentiu essa potência nossa e ela quer viver a experiência com a gente, porque ela quer conhecer todo mundo e ela quer passar isso. Então, ela está indo da Itália. Outra pessoa foi o menino da Enciclo, o dono da Enciclo dos Estados Unidos, que também, a cada dia, a gente conversa muito, ele sente que transcende o país, né? Ele quer fazer coisas aqui, lá e lá aqui, e ele Europa, tudo nesse nível do destino, né? Nesse mesmo propósito do destino. Outra pessoa foi uma pessoa da Espanha, uma espanhola mesmo, que pediu para mim para eu fazer alguma coisa para ela vir conhecer o Brasil. Entendeu? Ela quer um destino para ela conhecer o Brasil. Então, isso foi me mostrando que o destino não tem fronteiras, né? Não tem parede, não tem nada, não tem país, tem a colaboração e tem a rede, que é a mesma, né? É a única. Não tem várias redes, tem a rede. Mas eu tenho necessidade, e é uma coisa que eu queria entender, apesar da gente trabalhar 99% do nosso tempo virtualmente,
eu sinto a necessidade da presença das pessoas. E eu percebo que toda vez que a gente se encontra presencialmente, o grupo dá um up. Assim, o grupo, né? Não estou falando do... E aí isso se transforma para o próprio destino. E eu pensei de ter uma base que eu digo um lugar. Num lugar onde as pessoas possam chegar e a gente possa se encontrar presencialmente. Mas eu tenho as minhas, assim, eu não gosto de falar a palavra medo, mas eu tenho as minhas reflexões sobre virar um centro. Eu tenho isso. Mas não pode ser um centro, pode ser um ponto de encontro. Então, mas eu fico pensando, eu sei que aquilo não é um centro, mesmo porque eu não tenho um centro, não tenho nem casa, né, hoje. Acho que o universo está me colocando assim, eu preciso estar no mundo, mas a tendência, como o Oswaldo fala, é que as pessoas tornem aquele lugar o lugar, igual a Lab, né? A Lab não existe, aí tornaram a Lab um lugar, e uma coisa, e não é, né? É maior do que isso. Então, eu só quero... Mas é diferente, viu? Eu sei que é diferente, mas eu quero um acalanto, que vocês falem, não quero ver. Que... Eu perdi o final aí. Viu como funciona? Faz de novo, Kelly. Não fica com medo, que já deu certo, já existe. A gente faz uma pracinha, a Praça do Pôr do Sol, já deu certo para Dani, né? Já deu certo para Dani, a gente faz um encontro numa pracinha. Faz carinho em mim. Para se encontrar. Aí existe um ponto de encontro. Certo? Eu acho que... Mas eu acho... Deixa eu te falar um negócio. Eu acho essa intuição, acho que é mais do que uma intuição isso, é fundamental ter um espaço físico. A rede, ela precisa de espaços virtuais e físicos para interagir, para se manifestar. Um não substitui o outro, precisa dos dois. Precisa da relação virtual, que é que se dá no campo subjetivo, no campo das ideias, no campo da abundância, e precisa da relação epidérmica, que é que dá no campo físico, é aquela que dói. Precisa ter. Precisa ter as duas. Não dá para... Precisa ter matéria e criação, precisa ter objetivo e subjetivo. Essas coisas têm que estar juntas. Não pode escolher. Então, um espaço físico que sustente o campo de interação física do destino colaborativo é fundamental para que isso ganhe uma outra dimensão. Fundamental. Porque as pessoas têm ali um campo de manifestação que pode se multiplicar, como é o caso da laboriosa. Então, você pega a laboriosa, ela instanciou um campo. Agora tem um monte de lugar. Eu estou rodando o Brasil por conta dessa história e eu vejo isso. Eu fui agora em Serra Grande, que é um distrito de Itacaré, entre Ilhéus e Piracanga. Aí tem uma rua de terra com uma casa sem número e a menina fez uma casa lá inspirada na laboriosa. Chama Zero a casa. Porque ela pensou que era a Rua dos Bobos, número 0. Ela botou 0. Zé? Hã? 0. 0? 0. Zero. Porque a rua é uma rua de areia, assim, e que não tem nome e a casa não tem número. Ela botou 0. Inspirado na laboriosa. Agora eu estou indo para Curitiba. É um encontro de 10 casas em Curitiba inspiradas na laboriosa. Então, você faz um negócio desse do destino, ele vai transcender.
Porque é assim que acontece. Você manifesta e transcende. Então, é tudo bem. Mas é importante manifestar. Entendeu? Fazer a manifestação. Então, eu acho que tem mesmo que pensar procurar uma casa, entendeu? E um lugar, e ali ser o lugar do destino colaborativo. E esse lugar do destino colaborativo já vai começar a trabalhar essa ideia de que o destino colaborativo não é um destino geográfico, né? É um destino que se dá ao processo colaborativo, que pode ser uma viagem, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, inclusive, até o financiamento da casa do destino colaborativo. Tem muita coisa para se trabalhar, para se desenvolver nesse conceito, que ainda é embrionário, mas que é cheio de potência. Então tem que dar pilha nele mesmo. Porque muita coisa legal pode sair daí. E essa questão do modelo de negócio da organização, quanto mais massa crítica tiver, mais coisa tiver sendo feita em torno disso, melhor é. Entendeu? Porque aí você vai ter mais fontes de receita, mais fontes de remunerações de múltiplas moedas, mais iniciativas acontecendo, e uma coisa puxa a outra. A inclusão é que gera abundância, então você vai incluindo, vai diversificando e vai gerando abundância para todos envolvidos no campo de possibilidades. Então acho que tem que sentar o pau nisso aí mesmo. Já pode começar a procurar a casa. Você sabe que vai demorar 5 minutos. Você conhece a pessoinha, né? Não é assim? Perguntas? Perguntas? Perguntas, pessoal? Ninguém tem mais. Tá fervendo a cabeça dessa aqui, ela falou. Tá fervendo sua cabeça? Ninguém mais. Não tem pergunta, Dani? Dani? Tem pergunta? Vamos adiante, meninas, que vai dar tudo certo. Como a gente faz para ter homens nessa iniciativa? Ué, um já tem. Tá faltando homem aí? Tem o Bernardo, que não sei porque não está aqui, na verdade. Bernardo, isso é uma bronca. Não, estou achando estranho mesmo, porque ele é super ativo. Mas olha, vai incluindo. Logo, logo vai estar cheio. É só sustentar o campo. É que eu acho que precisa ter, entendeu? O equilíbrio energético, masculino e feminino. Eu acho que o destino de Finland está tudo certo. Porque mesmo que mulheres, só mulheres e um menino, a energia masculina de algumas mulheres é muito forte. Né? Mas no campo todo, ele tem mais manifestação. É isso. Eu não tenho mais pergunta. Para mim está ótimo. Então tá. Então vamos adiante. Obrigada. Amanhã eu tô aí. E voltando das férias. Depois eu vou para Floripa e Curitiba, mas volto e quero estar junto. Vamos trabalhar junto. Já tá. Vamos botar mais meninos aí. Traz casaco. Olha a cara da Dani. Oba, né, Dani?
Traz casaco porque tá frio. Você vai ter um choque térmico no aeroporto. Tá. Eu vou pegar os meus que estão aí, né? Porque eu não trouxe nenhum para cá. Tá bom, gente. Obrigada. Um beijão para vocês. Tchau. Obrigada, Ellen. Cadê a Rosa? Está aí. Obrigada, Paty, Basile. Vou fechar, hein? Eu tenho pensado isso.